Eu sou a professora Tereza Cristina, de Língua Portuguesa, e estarei trabalhando com vocês literatura portuguesa e literatura brasileira. Vamos ao que interessa? O que difere a literatura das outras manifestações é a matéria-prima, a palavra que transforma a linguagem utilizada e os seus meios de expressão. Porém, não se pode pensar ingenuamente que literatura é um texto publicado em um livro, porque sabemos que nem todo texto e nem todo livro publicado são de caráter literário. Logo, o que definiria um texto literário de outro que não possui essa característica? É uma questão que ainda gera muitas discussões em diversos meios, pois há um critério formal para definir a literatura, a não ser quando contrastada com as demais manifestações artísticas, evidenciando a sua matéria-prima e o meio de divulgação, e textuais, evidenciando um texto literário de um não literário. O que torna um texto literário é a função poética da linguagem, que ocorre quando a intenção do emissor está voltada para a própria mensagem, com as palavras carregadas de significado. Além disso, o que enfatiza que não apenas o aspecto formal é significativo na composição de uma obra literária, como também no seu conteúdo. O que é literatura? É, antes de tudo, uma pergunta histórica. O que conhecemos por literatura não era o mesmo que se imaginava 200 anos atrás, quando lá na Europa o gênero literário romance começou a se desenvolver, graças ao desenvolvimento dos jornais, que possibilitou uma maior divulgação do gênero, mudando o que se entendia a respeito do assunto. Se antes as belas letras eram compostas por composições em verso, que seguiam uma estrutura formal de acordo com os critérios estabelecidos desde a antiguidade, agora, com o advento e a popularização do romance, a forma de se entender a literatura foi modificada. E novos gêneros textuais foram ganhando espaço. Exemplo disso é que no século XX houve uma atribuição de alguns gêneros considerados menores, como as cartas, as biografias e os diários, que foram incorporados à categoria literária. Um dos registros mais antigos que se tem do tema sobre Aristóteles, pensador grego que viveu entre 384 e 322 a.C., Aristóteles elaborou um conjunto de anotações em que busca analisar as formas da arte e da literatura lá do seu tempo. Para isso, o pensador elaborou a teoria de que a poesia, gênero literário por excelência da época, era técnica aliada à mimese, imitação, diferenciando os gêneros trágico e épico do cômico e satírico, e por fim, o lírico. Segundo o filósofo, o que difere a arte literária, representada pela poesia, dos textos investigativos em prosa, é a qualidade universal que a imitação permite. Ao imitar, o que é diferente do épico e a tragédia, o que é inferior, comédia e sátira, e o que está próximo, o lírico. O artista cria a fictio, isto é, a ficção, inventando histórias genéricas, porém verossímeis. Os escritos de Aristóteles são questionados nos dias de hoje, uma vez que a literatura sofreu uma evolução sem precedentes nos últimos séculos, aceitando novos gêneros e presenciando a criação de novos meios de veiculação, como a internet. Todos esses fatores acabam diluindo a definição clássica de literatura e gerando novas atribuições ao longo do seu desenvolvimento e a recepção. Não há uma definição estabelecida acerca do conceito de literatura. Ela varia de acordo com o momento histórico e com as condições de recepção do seu material, porque, embora a literatura seja basicamente composta por textos literários, ainda há inúmeras discussões acerca do que seria esse texto e de quais seriam seus meios de difusão. Além disso, pode-se acrescentar que a literatura é, na realidade, uma reunião de diversos aspectos estruturais, sociais e culturais dentro de uma manifestação textual.
Segundo o teórico Johann Köhler, a literatura é um ato da fala, que contrasta com os outros tipos de atos de fala. O que acontece geralmente é que os leitores acabam identificando o ato de fala literário por este se encontrar em um meio associado à literatura. Como, por exemplo, os livros de poema, a seção indicada de uma revista literária, a biblioteca e etc., em lugares. Além disso, o texto literário se diferencia dos textos não literários em razão da atenção dispensada nesse tipo de texto. Isso não é esperado que se leia um romance ou um poema como se fosse uma manchete de jornal, ou um anúncio nos classificados, ou ainda como se estivéssemos ouvindo uma notícia veiculada no rádio ou na TV. Podemos ir mais além e pensar que o que diferencia o texto literário de um não literário é a maneira como a narrativa é construída. No romance, predomina a narrativa ficcional, em forma de prosa. Geralmente uma história inventada, com personagens inventados e um conflito específico, que norteia as atitudes dos personagens. Na poesia, versos seguindo estruturas formais ou livres, sem rima, sobre diferentes assuntos. Essas especificações com relações às formas é o que caracteriza os gêneros textuais. O que diferencia a literatura dos demais textos do dia a dia é o seu caráter ficcional. Porém, esse conceito também é questionável, uma vez que temos diversas manifestações textuais que podem ser consideradas literatura, como, por exemplo, os livros escritos baseados em acontecimentos reais. Dá para sacar? O mesmo acontece com o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, brasileiro, considerado um clássico da literatura brasileira. Seu relato acerca do conflito de Canudos é preciso, é fiel. O texto literário ele deve-se ao estilo narrativo de Euclides, recheado de elementos do gênero, e segue sendo estudado nas escolas e nas faculdades de letras até hoje, eu acredito, para a vida toda, para todo sempre, amém. Outro exemplo são os documentos dos viajantes que vieram ao Brasil na época do seu descobrimento. Seriam eles considerados textos literários? É pouco provável, pois, formalmente, trata-se de textos descritivos responsáveis pelo levantamento da vida e dos costumes do território brasileiro, caracterizando o que convencionou chamar de literatura informativa, que não possuía o mesmo status da literatura ficcional. Porém, é inegável que a Carta El Rei, Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil, de autoria do X9, Pero Vaz de Caminha, X9, que ele chegou aqui, vislumbrou tudo, passou o fio para Dom Manuel para falar como é que era a terra brasileira, aquela coisa toda, é o X9 da parada, aí do descobrimento do Brasil. X9, Pero Vaz de Caminha. E outros documentos relativos lá ao descobrimento tenha um valor literário, pois se tratam de belíssimos textos, ricos não apenas nas suas descrições, mas também na narrativa de alguns episódios ocorridos durante a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, no caso da narrativa lá de Pero Vaz de Caminha. Há também uma forte discussão em torno das histórias em quadrinhos. Embora inseridas em uma linguagem diferente da literária, uma linguagem gráfica, a parte narrativa da história assemelha-se muito ao material literário em prosa e verso. Não é à toa que a adaptação de romances e contos para a história em quadrinhos se mostrou uma atividade muito popular, o que tem desenvolvido muito mesmo no final do século XX e início do século XXI. Temos várias obras aí da literatura brasileira em HQ. Não tem só aquele livro em prosa, temos muitas em HQ, posso deixar disponível nas descrições depois. Embora tardia, levando em consideração a situação histórica da colônia, a produção literária no Brasil é bastante significativa e pode se difundir ao longo do território a partir do século XIX, com o fim da censura à imprensa vigente no Segundo Império. A partir de então, cada vez mais os autores, os jornalistas, os advogados, os professores, os intelectuais da época, os políticos, eles dispunham de meios para ver impresso nos jornais
e também em livros. Os seus escritos, os seus ensaios, os seus romances, os seus poemas. Com o alvorecer do século XX, não eram poucos os autores brasileiros nacionalmente e internacionalmente conhecidos, refletindo o desenvolvimento das letras nacionais. Como é o caso de Júlia Lopes de Almeida, escritora carioca agraciada com menção honrosa na França, de onde vinham muitos dos modelos literários brasileiros por sua contribuição literária. A reclamação lá naquela época era com relação ao número incipiente de leitores e frequentadores de teatro, reduzido somente às camadas mais altas da população, a elite, que podiam arcar com o luxo de adquirir as publicações e frequentar essas peças teatrais, geralmente vinda de outros países. Mas nem mesmo esse agravante impossibilitou que a literatura brasileira seguisse seu rumo e que seus principais escritores continuassem escrevendo e traduzindo obras vindas de outros países. O divisor de águas na produção artística brasileira é a Semana da Arte Moderna, que trouxe de vez a literatura de vanguarda de uma maneira bem brasileira, embora pautada nos principais movimentos artísticos europeus. A partir de então, houve um movimento crescente na produção literária brasileira, estendendo-se até os dias de hoje, representando os mais diversos aspectos da cultura e da sociedade brasileira. Outro aspecto intimamente ligado com a leitura e a escrita está relacionado à educação, pois o Brasil carece de condições que incentive não apenas a alfabetização, mas o estímulo da leitura na escola. Embora haja diversos programas e grupos empenhados em reverter essa situação, o país ainda está longe de ser um país voltado à literatura. E à leitura também, né? Diferentemente dos países desenvolvidos. É uma pena. E é geralmente nos grandes centros que vemos a produção, a publicação e a divulgação dos autores. E mesmo assim, permanecendo inacessíveis a muitos grupos sociais. Apesar desses percalços mercadológicos, educacionais, sociais e históricos, percebe-se um aumento de publicações nacionais nos últimos anos, em razão da facilidade que o autor tem hoje em dia de procurar uma casa editorial e também do interesse em promover a literatura brasileira. E o nosso mercado editorial, é claro. No entanto, em alguns casos, o autor iniciante, se quiser ver a sua obra impressa em forma de livro, ele necessita arcar com parte desses seus escritos. O país conta também com uma Câmara Brasileira do Livro, órgão sem fins lucrativos que atua na promoção do mercado editorial brasileiro. A CBL é responsável desde 1959 pelo Prêmio Jabuti, maior premiação de literatura no território, que se premia anualmente desde romances a livros didáticos e projetos gráficos. Com o advento da internet, não são poucos os grupos de internautas que vêm disseminando a literatura na web. Grupos de discussão em fóruns e em comunidades das chamadas redes sociais, blogs, vlogs, canais no YouTube, TikTok, vi um dia desse no TikTok, bem bacana. E tudo voltado para literatura, leitura e educação. Isso tem movimentado não apenas as discussões e as críticas acerca de produções literárias, nacional e internacional, mas também o mercado editorial, que se vê crescente de discussão em um meio de divulgação. Assim, pode-se dizer que há mais de uma geração de leitores brasileiros influenciada pela internet. Dizer que há uma nova geração de leitores parece até um equívoco, né? Pois os leitores tradicionais de clássicos da literatura e frequentadores de bibliotecas físicas, não apenas as virtuais, sempre existirão. Então, até a próxima. Deixarei questões no link, tá? E é só vocês acompanharem. Dúvidas? Deixe nos comentários, eu tô aqui para isso mesmo. Nem eu nem vocês é para ficar com dúvida aqui, ok? Beijo, um abraço fraterno. Se possível, fique em casa, só saia se necessário,
ok? Fiquem bem. Até a próxima.